O que você faria se descobrisse que o predador mais letal das águas brasileiras não é aquele que você imagina? Pior ainda, e se não existisse um único predador supremo, mas sim 3 impérios de assassinos travando uma guerra silenciosa pelo trono submerso? Quando você pensa no Pantanal, provavelmente imagina araras coloridas, capivaras tranquilas e talvez alguns jacarés preguiçosos tomando sol na margem. É a imagem que nos vendem, um paraíso natural onde a vida flui em harmonia. Mas essa é apenas a superfície, literalmente. Abaixo da linha d'água, nas profundezas turvas e traiçoeiras dos rios pantaneiros, desenrola-se um conflito que atravessa milhões de anos. Um teatro de guerra onde 3 linhagens de predadores perfeitos disputam cada metro quadrado de território, cada presa, cada gota de sangue derramado. Não é uma batalha por dominação temporária. É uma guerra existencial pela supremacia evolutiva. Este não é um documentário sobre quem é o predador mais forte. Essa é uma pergunta simplista para um conflito complexo. Este é um mergulho no coração de uma guerra tripla, onde 3 filosofias letais de matar se enfrentam em um equilíbrio tão delicado quanto brutal. 3 estratégias de morte tão distintas que transformaram as águas do Pantanal em um coliseu submerso, onde a evolução escreve suas lições mais sanguinárias. De um lado da arena, ergue-se o jacaré, a fortaleza ambulante. Um tanque biológico blindado por escamas que parecem placas de guerra, armado com a mordida mais poderosa entre todos os répteis vivos. 16.000 newtons de pressão concentrados em mandíbulas que podem estilhaçar o crânio de um boi com a mesma facilidade com que você quebra um palito. O jacaré não persegue, ele espera. Paciência é sua arma mais letal. Horas imóvel, imperceptível, até que o momento perfeito se apresenta. E então, o bote. 0 a 40 km por hora em uma fração de segundo. Quando as mandíbulas se fecham, a sentença já foi executada. Do outro lado, desliza a sucuri, a rainha da constrição, uma montanha de músculos que pode alcançar 9 metros de puro poder compressor. Ela não precisa de mordida venenosa ou garras afiadas. Sua arma é o abraço, um abraço que começa como um sussurro e termina como uma morsa implacável. 6 libras de pressão por polegada quadrada. Não é força bruta tentando quebrar ossos. É inteligência tática paralisando o fluxo sanguíneo, interrompendo o batimento cardíaco, desligando a vida como quem fecha uma torneira. A sucuri é o fantasma das águas. Ela não cria ondas, não anuncia sua presença. Quando você percebe que está sendo caçado por ela, já está preso e espalhado por toda parte, multiplicando-se em cada recanto do Pantanal, nada o verdadeiro terror coletivo. Os cardumes de piranhas, a legião insaciável. 1000 navalhas vivas operando como um único organismo faminto. Individualmente, uma piranha é quase irrelevante, mas a natureza não as criou para lutar sozinhas. Criou-as para o frenesi, para o ataque coordenado, para a transformação de qualquer criatura. Não importa o tamanho, em esqueleto limpo em questão de minutos. Seus dentes triangulares se regeneram continuamente, como se a evolução tivesse garantido que suas lâminas nunca ficassem cegas. E quando o sangue toca a água, quando o sinal químico dispara pelo rio, a democracia da morte se reúne. 3 predadores, 3 arsenais completamente diferentes, 3 territórios que se sobrepõem, se chocam, se desafiam todos os dias. O jacaré domina as margens, as águas rasas, os bancos de areia onde seu corpo pesado pode se ancorar para o ataque. A sucuri reina na vegetação submersa, nos rios mais fundos, nos labirintos de raízes onde sua forma serpentina se torna invisível. As piranhas estão em todo lugar, aguardando sua oportunidade, prontas para roubar a caçada de qualquer um, prontas para transformar a vitória de outro predador em seu próprio banquete. E aqui está a revelação que este vídeo vai provar. Não existe um rei absoluto dessas águas. Existe uma guerra tripla onde armadura, constrição e frenesi coletivo se enfrentam em uma dança mortal que moldou a própria evolução do Pantanal. Cada combatente desenvolveu não apenas um arsenal, mas uma filosofia completa de sobrevivência. E em certos momentos, em certos confrontos,
Qualquer um dos três pode ser tanto o predador quanto a presa. Você está prestes a testemunhar as batalhas reais, os confrontos diretos, as táticas de guerra, o roubo de presas, as emboscadas que deram errado, e no final vai entender que a pergunta nunca foi quem é mais forte. A pergunta sempre foi: qual estratégia de matar é suprema quando três mestres da morte disputam o mesmo império? Se você quer descobrir qual desses assassinos aquáticos domina verdadeiramente essas águas, curta este vídeo agora e se inscreva no canal, porque a revelação que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre predadores, sobre poder e sobre o verdadeiro significado de supremacia na natureza. As águas do Pantanal guardam segredos escritos em sangue, e você está prestes a lê-los. Existe uma ilusão confortável que a humanidade cultiva sobre a natureza, a ilusão da hierarquia simples. Leão é o rei da savana, a águia domina os céus, tubarão branco reina nos oceanos. Narrativas limpas, fáceis de digerir, perfeitas para documentários que não querem incomodar ninguém. Mas a verdade sobre o Pantanal destrói essa ilusão com a violência de uma mordida de jacaré. Não existe um rei aqui, existe uma guerra. E para entender essa guerra, precisamos conhecer os combatentes não como vilões de um filme, mas como o que realmente são: máquinas evolutivas de matar que passaram milhões de anos aperfeiçoando suas armas. Três arsenais completamente distintos, três impérios construídos sobre filosofias opostas de poder, e três predadores que, cada um à sua maneira, poderiam reivindicar o trono. Vamos começar pelo mais óbvio, pelo mais visível, pelo predador que se recusa a se esconder: o jacaré. Armadura ancestral. Quando você vê um jacaré pela primeira vez, o que impressiona não é apenas o tamanho, é a sensação de estar olhando para algo que não deveria mais existir, como se um pedaço do Cretáceo tivesse recusado a ordem de extinção e simplesmente continuado existindo, inalterado, implacável. E essa sensação não está errada. Os crocodilianos existem há 200 milhões de anos. Eles viram os dinossauros surgirem, viram os dinossauros desaparecerem. Sobreviveram à extinção em massa, que varreu 75% de toda a vida do planeta. Enquanto titãs caíam, enquanto ecossistemas inteiros entravam em colapso, os ancestrais do jacaré permaneceram. Por quê? Porque a evolução já havia encontrado o design perfeito para um predador de emboscada aquático. Não havia nada a melhorar. No Pantanal, estamos falando de milhões de indivíduos, não centenas, não milhares. Milhões de jacarés do Pantanal espalhados por uma área de 150 mil quilômetros quadrados de zonas úmidas. A maior concentração de crocodilianos do planeta. E cada um deles é uma fortaleza ambulante equipada com o sistema de mordida mais devastador já medido em um réptil, 16 mil newtons. Para você entender o que isso significa, é o equivalente a ter 1,6 kg de pressão concentrada em alguns centímetros quadrados de mandíbula. Um jacaré adulto pode esmagar o casco de uma tartaruga com a mesma facilidade com que você amassa uma lata de refrigerante. Pode perfurar o crânio de uma capivara e matá-la instantaneamente. Pode partir o fêmur de um veado com um único aperto. Suas mandíbulas não são apenas fortes. São uma guilhotina biológica projetada para não falhar. Mas força bruta sem estratégia é desperdício. E o jacaré não desperdiça nada. Sua primeira arma não é a mordida, é a paciência. Um jacaré pode ficar completamente imóvel por horas. Não se trata apenas de ficar parado. É uma forma de invisibilidade tática. Seu corpo se funde com o ambiente. Seus olhos e narinas, posicionados no topo da cabeça, permanecem acima da linha d'água, enquanto o resto do corpo desaparece na lama, entre raízes, na vegetação submersa. Ele controla sua temperatura corporal, reduz seu metabolismo, desacelera até os batimentos cardíacos. Não está dormindo, está caçando. E a presa que se aproxima para beber não tem ideia de que está a centímetros da morte. Essa paciência não é passividade, é cálculo frio. O jacaré observa padrões, memoriza horários em que determinadas presas vêm beber, identifica os pontos exatos onde o terreno se inclina para a água, onde a margem oferece menos escapatória.
Ele escolhe sua posição com a precisão de um franco atirador escolhendo o melhor ponto de tiro. E então, espera. 5 minutos, 15, 1 hora, 3 horas, não importa. O tempo não tem significado para quem foi projetado pela eternidade. Quando o momento chega, quando a distância é perfeita, quando a presa baixa a guarda por um único segundo, o jacaré detona. 0 a 40 km por hora em 1/10 de segundo. A explosão de velocidade é alimentada por músculos de cauda que funcionam como um chicote, impulsionando toda a massa do animal para fora da água. As mandíbulas se abrem em um ângulo de 80 graus. Se fecham com a velocidade de uma armadilha de urso e está terminado. O impacto é tão violento que frequentemente arremessa a presa para o ar antes de arrastá-la para a água. Não há debate, não há luta prolongada. A presa está morta ou agonizante antes mesmo de entender o que aconteceu. Esse é o poder da emboscada perfeita. Eliminar a chance de reação. Mas matar não basta. É preciso processar a presa. E aqui entra a técnica mais brutal do arsenal do jacaré, o death roll, a rotação da morte. Jacarés não mastigam. Suas mandíbulas foram feitas para prender, não para cortar. Então, quando capturam uma presa grande, algo que não conseguem engolir inteiro, eles mordem e giram. O corpo inteiro roda sobre o próprio eixo, usando o peso e o torque para arrancar pedaços. É como uma serra mecânica feita de carne e escamas. Um búfalo pode ser desmembrado em minutos. A força é tão violenta que frequentemente arranca membros inteiros do corpo da presa. Não é crueldade, é eficiência pura. E esse giro não é aleatório. O jacaré escolhe onde morder com precisão cirúrgica. Perna, gira para arrancar e desabilitar movimento. Pescoço, gira para romper artérias e acelerar a morte. Tronco, gira para abrir cavidades e acessar órgãos vitais. Cada rotação é uma decisão tática, baseada no tipo de presa e no resultado desejado. Durante esse processo, algo extraordinário acontece debaixo d'água. O jacaré fecha uma válvula especial na parte de trás de sua garganta, selando completamente suas vias respiratórias. Isso permite que ele processe a presa submerso, sem risco de afogamento, enquanto a presa se debate inutilmente. É uma adaptação que levou milhões de anos para ser perfeita. E funciona. Mas o império do jacaré não é construído apenas em força individual. É construído em hierarquia social. Machos dominantes controlam extensões específicas de rio. Esses territórios podem se estender por quilômetros. E a defesa não é silenciosa. Durante a época de reprodução, jacarés machos emitem vocalizações graves, rugidos subaquáticos, que viajam enormes distâncias através da água. É um aviso, uma declaração de poder. E outros machos entendem perfeitamente a mensagem. Quando dois machos se enfrentam, quando um invasor desafia um território estabelecido, a batalha não é rápida. Não é um bote explosivo seguido de morte instantânea. É um teste prolongado de força, resistência e determinação. Eles se aproximam lentamente, abrem as mandíbulas em displays de intimidação, medem um ao outro, e se nenhum recua, eles travam. Mandíbulas se fecham em mandíbulas, corpos giram. A água ferve ao redor deles. Podem rolar juntos por minutos, cada um tentando posicionar o outro em desvantagem. Podem se separar, circular, atacar novamente. Essas batalhas podem deixar cicatrizes profundas, dentes quebrados, ferimentos que levam semanas para curar. E o vencedor não apenas ganha território, ganha acesso prioritário às fêmeas, aos melhores pontos de caça, à supremacia local. Mas mesmo o macho dominante mais poderoso tem limites. Limites territoriais, limites ambientais. Águas rasas, o jacaré reina. Margens abertas, domínio absoluto. Bancos de areia, território controlado. Mas vá para águas mais profundas. Entre na vegetação densa submersa. Adentre os canais estreitos cheios de raízes, e o jacaré perde vantagem. Seu corpo pesado, otimizado para botes explosivos a partir de posições fixas, se torna menos eficiente. Sua armadura, tão útil contra ataques, se torna peso morto. E é exatamente aí, nas profundezas, nos labirintos aquáticos, que o segundo combatente reina absoluto. A sucuri,
a rainha da constrição. Se o jacaré é o tanque blindado, a sucuri é o assassino fantasma. Ela não anuncia sua presença, não precisa. Quando você a vê, já é tarde demais. Sucuris podem alcançar 9 metros de comprimento. Alguns relatos não confirmados falam de espécimes ainda maiores, verdadeiros monstros de 10 ou até 11 metros, serpenteando pelas águas mais remotas. 250 quilos de músculo puro, distribuídos em um corpo que parece ter sido projetado por um engenheiro obcecado com eficiência hidrodinâmica. Cada escama, cada curva, cada movimento foi otimizado para deslizar pela água sem criar resistência, sem gerar ondas, sem fazer barulho. Enquanto o jacaré é explosão, a sucuri é infiltração. Ela não espera na margem. Ela patrulha, serpenteia entre raízes submersas, através de canais estreitos por baixo de vegetação flutuante. Seus olhos e narinas também ficam no topo da cabeça, permitindo que o corpo inteiro permaneça submerso enquanto ela respira e observa. Que ao contrário do jacaré, que precisa de um ponto de ancoragem, a sucuri caça em 3 dimensões. Ela pode atacar de baixo, de cima, dos lados. A água é território dela, de forma que o jacaré nunca conseguirá igualar. E ela usa esse território com inteligência aterrorizante. A sucuri não persegue presas em campo aberto. Ela as encurrala. Escolhe pontos de passagem obrigatória, estreitamentos de rio, pontos onde a vegetação força as presas a seguir rotas específicas. Posiciona-se e aguarda. Não com a imobilidade do jacaré, mas com um movimento mínimo, serpentear suave que se confunde com correntes, com plantas aquáticas balançando. E quando a presa passa ao alcance, o ataque é quase instantâneo. Sua arma não é a mordida. Sucuris têm dentes, sim, pequenos e curvados para trás, organizados em fileiras na mandíbula superior e inferior, mas servem apenas para prender a presa no lugar, como ganchos que impedem escapatória. A verdadeira execução vem do abraço. Quando uma sucuri enrola uma presa, o processo é quase matemático. Cada loop do corpo é posicionado estrategicamente. Um anel ao redor do peito, outro ao redor do abdômen. Se a presa for grande, um terceiro ao redor do pescoço. E então, começa a compressão. 6 libras de pressão por polegada quadrada. Não parece muito até você entender o que isso significa quando aplicado simultaneamente em múltiplos pontos do corpo. A sucuri não está tentando quebrar seus ossos. Isso seria ineficiente e arriscado. Ossos quebrados podem perfurar o interior da presa e criar problemas na digestão posterior. Ela está fazendo algo muito mais sofisticado, interrompendo seu sistema circulatório. Cada vez que a presa expira, a sucuri aperta um pouco mais, ocupando o espaço deixado pela saída do ar. A próxima tentativa de inspirar é mais difícil. E a próxima. E a próxima. O sangue para de circular adequadamente. O coração trabalha cada vez mais desesperadamente para bombear contra a pressão externa. O cérebro começa a sofrer de falta de oxigênio e, eventualmente, o coração simplesmente não aguenta. E aqui está o aspecto mais aterrorizante. A presa geralmente permanece consciente durante a maior parte do processo. Ela sente cada aperto, sente a vida sendo espremida para fora. Tenta lutar, mas cada movimento consome oxigênio precioso. Tenta gritar, mas não há ar e não há escapatória. Quanto mais você luta, mais rápido morre. A sucuri aprendeu há milhões de anos que o melhor assassino é aquele que transforma a resistência da vítima em sua própria arma. O tempo médio de uma constrição fatal varia. Uma presa pequena, como um pássaro ou um roedor, pode morrer em menos de 1 minuto. Uma capivara adulta pode levar 5, 6, até 10 minutos. E durante todo esse tempo, a sucuri ajusta constantemente a pressão, sentindo o batimento cardíaco da presa através das escamas, aguardando o momento exato em que o coração para. Apenas então, ela solta. Mas matar é apenas metade da equação. Engolir é a outra metade. E sucuris engolem presas que parecem fisicamente impossíveis de caber. Capivaras de 50 quilos, jacarés jovens de 1,5 metros, veados, porcos do mato. Como? Suas mandíbulas são conectadas por ligamentos extremamente elásticos,
permitindo que se separem e se expandam de formas que desafiam a anatomia normal. A boca pode abrir até formar um ângulo de 150 graus. As duas metades da mandíbula inferior não são fundidas, podendo se afastar lateralmente, e a pele do pescoço se estica como borracha. O processo de engolir pode levar horas. A sucuri posiciona a presa, geralmente começando pela cabeça, e usa contrações musculares rítmicas para empurrá-la garganta abaixo. Não é empurrar com força. É uma série de ondas musculares que viajam pelo corpo da serpente, movendo a presa centímetro por centímetro. Durante o processo, a sucuri cobre a presa com saliva espessa para lubrificar a passagem, e suas costelas são flexíveis o suficiente para se afastarem enquanto o volume passa. Você pode ver o contorno da presa movendo-se pelo corpo da sucuri, a protuberância grotesca viajando lentamente, deformando a forma da serpente, até finalmente se acomodar no estômago. E uma vez lá, ácidos estomacais incrivelmente poderosos começam o trabalho. Esses ácidos são capazes de dissolver ossos, chifres, cascos. Tudo vira nutriente. Nada é desperdiçado. Depois de uma refeição grande, uma sucuri pode passar semanas, às vezes meses, sem comer. Seu metabolismo desacelera drasticamente. Ela encontra um refúgio seguro, geralmente uma toca submersa, um emaranhado de raízes ou uma seção de margem com vegetação densa, e simplesmente digere. Durante esse período, ela é vulnerável, lenta, pesada, incapaz de fugir rapidamente se ameaçada. E é nesse momento que o terceiro combatente se torna mais perigoso: as piranhas, a legião insaciável. Se você perguntar a qualquer pessoa sobre piranhas, a primeira imagem que vem à mente é sempre a mesma: cardume em frenesi, água fervendo, carne sendo arrancada, esqueleto emergindo em segundos. Hollywood amou essa imagem. E por uma boa razão. Ela não é completamente falsa, mas é incompleta. Perigosamente incompleta. Piranhas não são apenas assassinas cegas movidas por fome perpétua. São predadores sociais altamente organizados que desenvolveram uma das estratégias de sobrevivência mais bem-sucedidas da América do Sul. E seu verdadeiro poder não está no indivíduo, está no coletivo. Um cardume pode conter de 50 a mais de 1000 indivíduos, dependendo da estação, da disponibilidade de comida, do tamanho do corpo d'água. E cada indivíduo é equipado com um conjunto de dentes triangulares tão afiados que cortam carne com a precisão de um bisturi cirúrgico. Esses dentes se encaixam perfeitamente quando a boca fecha, criando um mecanismo de guilhotina. Não há espaço desperdiçado, não há falha mecânica. É um design tão eficiente que engenheiros estudaram a mandíbula de piranhas para desenvolver ferramentas de corte industrial. E ao contrário dos dentes de mamíferos, que param de crescer após certo ponto, os dentes de piranha se regeneram continuamente ao longo da vida. Perde um dente em uma briga? Em semanas, um novo cresce no lugar afiado e pronto. A evolução garantiu que as lâminas nunca fiquem cegas, nunca percam eficiência, nunca se tornem obsoletas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Piranhas não atacam tudo o que se move. Elas são oportunistas calculadas, observam, esperam, procuram por sinais específicos de vulnerabilidade. Um animal ferido sangrando na água, um filhote separado da proteção da mãe, movimento errático que indica pânico ou doença, carcaças flutuando, peixes menores em fuga caótica. Esses são os gatilhos. E quando um gatilho é acionado, a comunicação no cardume é quase instantânea. Não é telepática, mas pode parecer. Mudanças sutis no comportamento de algumas piranhas alertam as outras. Movimentos mais rápidos, aproximação em formação, círculos se fechando ao redor do alvo. E quando a primeira morde, quando o primeiro gosto de sangue atinge a água e se espalha quimicamente, o frenesi começa. Mas não é caos, é coordenação brutal com divisão de trabalho. Enquanto um grupo morde e arranca pedaços da presa, outro grupo circula em padrões defensivos, protegendo o cardume de predadores maiores que poderiam aproveitar a distração. A rotação constante. Algumas comem até se saciarem e recuam. Outras tomam seus lugares. Outras atacam pontos específicos, procurando áreas mais vulneráveis.
olhos, guelras em peixes, baixo ventre em mamíferos. Em 15 minutos, uma capivara de 50 quilos pode ser reduzida a ossos limpos. Não porque cada piranha come muito, individualmente são pequenas, mas porque há centenas delas trabalhando simultaneamente em turnos ininterruptos. E aqui está a genialidade tática das piranhas. Elas não precisam matar para se alimentar. São as melhores ladras do Pantanal. Um jacaré mata uma presa e a arrasta para águas rasas para começar a processar usando o Death Roll. As piranhas detectam as vibrações, o sangue dispersando, a perturbação na água. Aparecem em minutos. Começam a roubar pedaços enquanto o jacaré tenta engolir. O jacaré pode matar algumas piranhas com botes rápidos, mas para cada uma morta, 10 outras continuam roubando. Eventualmente, o jacaré perde uma porção significativa de sua caça. Uma sucuri acabou de matar uma capivara e está começando o longo processo de engolir. As piranhas chegam. Não conseguem matar a sucuri adulta. Ela é grande demais e sua pele é resistente, mas conseguem morder, arrancar pequenos pedaços, causar dor e distração. E se a sucuri está no meio do processo de engolir, vulnerável e lenta, às vezes é forçada a abandonar a presa parcialmente engolida para escapar do assédio. As piranhas vencem sem lutar, apenas irritando até a vitória. E quando a estação seca chega, quando os níveis de água baixam drasticamente e os peixes ficam concentrados em poças cada vez menores, as piranhas se tornam ainda mais agressivas. Competição por espaço, competição por oxigênio, competição por comida. A densidade populacional dispara, e nesse período, até ataques a animais saudáveis atravessando rios se tornam mais comuns. Não é que tenham ficado mais famintas, é que a proximidade forçada intensificou a guerra por recursos. Mas as piranhas também têm fraquezas. Águas muito rasas as expõem a aves predadoras como garças, socós, cabeças secas que mergulham e as capturam uma por uma. Águas muito profundas dificultam a coordenação do cardume, que funciona melhor em profundidades médias, onde a comunicação visual e química flui facilmente. E predadores maiores, como jacarés adultos saudáveis e sucuris, podem devorar dezenas de piranhas em uma única investida. Individualmente, uma piranha é quase irrelevante no equilíbrio de poder. É a quantidade que as torna letais. É o coletivo que transforma a fraqueza individual em força devastadora. E agora você começa a ver o padrão emergir com clareza brutal. 3 predadores, 3 arsenais completamente distintos, 3 filosofias de sobrevivência desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução sob pressão. O jacaré é o império territorial. A fortaleza que planta suas raízes em territórios específicos e os defende com força esmagadora. Seu poder vem da mordida de 16.000 newtons, da paciência que pode durar horas, do bote que transforma espera em execução instantânea. Ele domina as margens, os bancos de areia, as águas rasas onde pode ancorar seu corpo pesado e usar sua massa como arma. É poder concentrado. É força que não se desculpa, não se esconde, não recua. A sucuri é o assassino solitário. A infiltradora que não precisa de território fixo porque transformou o rio inteiro em sua zona de caça. Seu poder vem dos músculos de constrição que podem parar um coração, da habilidade de deslizar sem criar ondas, da paciência que espera o momento perfeito não em horas, mas em dias se necessário. Ela reina nas águas profundas, na vegetação submersa, nos canais estreitos onde sua forma serpentina é vantagem absoluta. É poder distribuído. É morte que serpenteia, que abraça, que sufoca sem pressa. As piranhas são a democracia da morte. A legião que não tem líder fixo, não tem território permanente, não opera por força individual, mas por poder acumulado do coletivo. Seu poder vem dos números impossíveis de combater sozinho, dos dentes que se regeneram eternamente, da capacidade de roubar vitórias de predadores muito maiores. Elas estão em todo lugar, nas margens, nas profundezas, nos canais. São nômades oportunistas que seguem o sangue, a vulnerabilidade, a chance. É poder descentralizado. É fome coletiva transformada em arma de guerra.
E quando esses três impérios se encontram, quando os territórios colidem, quando uma presa é disputada ou quando um predador invade o domínio do outro, a guerra sai da teoria e entra na prática sangrenta. Jacaré versus sucuri. Sucuri versus piranhas. Piranhas versus jacaré. Não são encontros raros registrados por sorte em documentários. São ocorrências diárias, batalhas constantes, testes perpétuos de supremacia entre três filosofias de matar que a evolução passou milhões de anos aperfeiçoando, porque no Pantanal não existe presa garantida, não existe vitória permanente, não existe trono seguro. Existe apenas o próximo confronto, a próxima batalha, o próximo teste de qual estratégia prevalece quando a força encontra furtividade, quando furtividade encontra números, quando números enfrentam força. E cada confronto escreve uma lição. Cada batalha adiciona dados ao experimento evolutivo mais longo do planeta. Cada morte e cada vitória provam ou refutam uma tática. A pergunta que iniciou este vídeo permanece. Qual estratégia é suprema? Força e armadura? Furtividade e constrição? Número e oportunismo? A resposta não está em teorias, não está em especulações. Está nos confrontos diretos, nas guerras reais, nas batalhas que acontecem agora neste exato momento, em algum rio do Pantanal onde três assassinos perfeitos medem suas armas. E é exatamente isso que você vai testemunhar a seguir. As táticas, os confrontos, as vitórias, as derrotas, a verdade sangrenta sobre quem realmente domina as águas. Entender o arsenal de cada predador é apenas o começo. Conhecer suas armas, suas táticas individuais, seus domínios territoriais, tudo isso é teoria, informação estática. Mas a guerra real não acontece em laboratórios. Não acontece em descrições anatômicas. Acontece quando dois impérios colidem na disputa pelo mesmo recurso, quando a força encontra a furtividade, quando o número desafia a armadura, quando a filosofia de um predador é testada contra a filosofia do outro e apenas um sai vivo ou alimentado. O que estamos prestes a revelar não são especulações, são registros documentados, observações de biólogos que passaram décadas nas águas do Pantanal. Filmagens capturadas após semanas de espera paciente. Confrontos reais, onde você verá que a hierarquia de poder não é fixa, é fluida, é situacional e é muito mais brutal do que qualquer roteiro de ficção ousaria criar. Bem-vindo aos confrontos diretos, às guerras travadas abaixo da superfície, onde cada batalha responde à pergunta que definimos no início: qual estratégia de morte é suprema? Conflito 1. Jacaré versus sucuri. A Guerra dos Titãs. Este não é um encontro raro, é quase inevitável. Jacarés e sucuris caçam muitas das mesmas presas. Capivaras, veados que atravessam rios, aves aquáticas, peixes grandes. E durante a estação seca, quando os níveis de água baixam e os territórios se comprimem, quando rios se transformam em poças interconectadas, os dois predadores são forçados a dividir o mesmo espaço, e nenhum dos dois foi projetado para dividir. O cenário mais comum deste confronto acontece nas margens de rios durante a transição entre águas profundas e rasas. A zona de fronteira, território neutro onde nenhum dos dois tem vantagem absoluta. E é exatamente aí que as batalhas mais épicas ocorrem. Caso documentado, Rio Cuiabá, Mato Grosso. Um jacaré macho de aproximadamente 3 metros de comprimento havia acabado de capturar uma capivara jovem. O bote foi perfeito. A morte, instantânea. Ele arrastou a presa para águas rasas próximas à margem para começar o processamento. Usou o death roll algumas vezes, arrancou pedaços, começou a se alimentar. Rotina. Mais uma caçada bem-sucedida em uma vida inteira de caçadas, mas ele não estava sozinho. A 400 metros dali, uma sucuri fêmea de aproximadamente 7 metros havia detectado as vibrações. O movimento violento do death roll, o impacto da capivara batendo na água, o sangue dispersando quimicamente pelo rio. Ela não correu. Sucuris não correm. Ela deslizou, silenciosa, invisível abaixo da superfície. Aproximou-se usando a vegetação submersa como cobertura
serpenteando entre raízes, seu corpo gigantesco criando ondulações tão sutis que poderiam ser confundidas com correntes naturais. Quando ela estava a 10 metros do jacaré, parou, avaliou. Este não era um filhote vulnerável. Era um macho adulto, bem alimentado, em plena capacidade de luta. Atacar seria arriscado, mas a sucuri estava há semanas sem comer. A última grande presa havia sido digerida completamente. A fome era real. E a capivara morta a poucos metros era tentação demais. Ela tomou a decisão que milhões de anos de evolução programaram: atacar não a presa morta, mas o predador. O ataque veio de baixo. A sucuri emergiu das profundezas com velocidade surpreendente para seu tamanho, mandíbulas abertas, mirando o meio do corpo do jacaré. Conseguiu prender. Os dentes curvados perfuraram as escamas laterais, menos protegidas que o dorso blindado, e imediatamente começou a enrolar. A resposta do jacaré foi explosiva. Girou o corpo tentando alcançar a cabeça da sucuri com suas mandíbulas. Errou por centímetros. A sucuri já estava enrolando, loops de músculo passando ao redor do tronco do jacaré, começando a constrição. Mas aqui está o problema. Jacarés têm costelas grossas, uma caixa torácica reforçada, uma estrutura óssea projetada exatamente para resistir à pressão. A sucuri apertou mais, mas não conseguia colapsar o sistema respiratório do jacaré como faria com uma capivara ou um veado. O jacaré, sentindo a pressão, mas ainda capaz de respirar, fez o que sua espécie faz há 200 milhões de anos: o death roll. Girou o corpo violentamente, usando seus 500 quilos de massa como arma. A sucuri, enrolada nele, foi arrastada no giro. Bateu contra pedras submersas, contra o leito do rio, contra a própria margem. E a cada rotação, o jacaré tentava alcançar a cabeça da serpente com a boca. Na quarta rotação, conseguiu. As mandíbulas se fecharam na região do pescoço da sucuri, alguns centímetros abaixo da cabeça. 16.000 newtons de pressão concentrados em um ponto. A coluna vertebral da sucuri não quebrou. A estrutura é surpreendentemente resistente, mas os danos musculares foram severos e a dor considerável. A sucuri soltou, não por escolha estratégica, por reflexo de sobrevivência. Desenrolou rapidamente e mergulhou para águas mais profundas, sangrando de múltiplos ferimentos. O jacaré não perseguiu. Estava ferido também. Escamas arrancadas onde a sucuri havia mordido, hematomas internos da constrição, exausto do esforço de lutar contra 7 metros de músculo constritivo. Ele voltou para sua capivara morta, o prêmio que havia defendido com sucesso, e continuou se alimentando, mais cauteloso agora, mais alerta. Vitória do jacaré, certo? Nem tanto. 3 dias depois, a mesma sucuri foi observada caçando normalmente. Os ferimentos haviam começado a cicatrizar. Ela estava viva, funcionando, pronta para caçar novamente. Sucuris têm metabolismo lento, podem passar semanas se recuperando e depois voltar à caça. O jacaré também sobreviveu, também se recuperou, mas perdeu peso e condição física durante a recuperação. E na próxima disputa territorial com outro macho, perdeu. Foi expulso de seu território e forçado a migrar para uma área menos favorável. Então, quem venceu realmente? A resposta depende de como você define vitória. O jacaré manteve a presa imediata, mas pagou um preço estratégico de longo prazo. A sucuri perdeu a refeição, mas sobreviveu para caçar outras presas sem competição. Não há vencedor absoluto, há apenas sobreviventes calculando custos. E aqui está a lição que este confronto ensina. Quando força encontra constrição, quando a armadura enfrenta abraço sufocante, o resultado não é determinado por quem é mais forte. É determinado por quem consegue aplicar sua arma no ponto vulnerável do oponente primeiro. Se a sucuri enrola antes da mordida fatal, ela vence. Se o jacaré acerta o bote na cabeça ou no terço anterior da serpente, ele vence. É uma roleta de posicionamento e timing. E ambos sabem disso. Por isso, na maioria das vezes, quando jacarés adultos e sucuris adultas se encontram, não atacam. Avaliam, medem e decidem que o custo potencial
Não vale a presa disputada. Recuam para evitar combates mutuamente destrutivos. É a versão aquática da destruição mútua assegurada. Um equilíbrio de terror entre dois arsenais nucleares biológicos. Mas esse equilíbrio só funciona entre adultos. Quando um é jovem, vulnerável, a equação muda completamente. Conflito 2. Sucuri versus filhote de jacaré. A inevitabilidade da predação. Jacarés põem entre 20 e 40 ovos por ninhada. E a taxa de mortalidade dos filhotes é brutal. Estimativas sugerem que apenas 5 a 10% chegam à idade adulta. O restante, alimento, para aves, para outros jacarés maiores e principalmente para sucuris. Um filhote de jacaré, com menos de 1 ano, mede entre 20 e 40 centímetros, pesa menos de 1 quilo. Já tem a mordida poderosa proporcionalmente, mas não tem a massa para causar dano real e não tem a armadura totalmente desenvolvida. A pele ainda é relativamente macia, vulnerável. Evolutivamente falando, é o momento de máxima fragilidade. Sucuris sabem disso. Parecem até preferir filhotes de jacaré como presa quando disponíveis. E a razão é estratégica. Alto valor nutricional, relativamente pouco risco durante a captura e eliminação de um competidor futuro. É pragmatismo evolutivo em sua forma mais pura. Observação documentada, Transpantaneira 2018. Uma fêmea de sucuri de aproximadamente 5 metros foi filmada caçando sistematicamente em áreas onde jacarés haviam feito ninhos recentemente. Ela não estava procurando capivaras ou peixes. Estava especificamente procurando filhotes. Serpenteou por águas rasas, investigou margens, entrou em áreas de vegetação densa onde jacarés adultos têm dificuldade de manobrar. Encontrou um grupo de 6 filhotes com aproximadamente 3 meses de idade. A mãe jacaré estava a 15 metros de distância, descansando ao sol. Os filhotes estavam na água rasa, aprendendo a caçar pequenos peixes e insetos. Vulneráveis, expostos. A sucuri atacou o mais isolado. Um bote rápido, nada como a paciência usual da espécie. Necessidade exigia velocidade. Pegou o filhote pelo meio do corpo, enrolou uma vez, aplicou pressão. O filhote morreu em menos de 30 segundos. A mãe jacaré ouviu a perturbação, virou a cabeça, viu e não fez nada. Isto é crítico entender. A mãe jacaré não é covarde. Ela pesa 300 quilos, tem mandíbulas que poderiam facilmente matar a sucuri se acertasse a cabeça. Mas ela fez o cálculo. Lutar uma sucuri adulta poderia resultar em ferimentos que a deixariam incapaz de defender os outros 5 filhotes. Ou pior, poderia atrair mais predadores para o sangue e o caos. A matemática brutal da sobrevivência disse: perca 1 para talvez salvar 5. E ela obedeceu. A sucuri engoliu o filhote inteiro, sem necessidade de constrição prolongada, e deslizou para longe. Eficiente, precisa, sem drama. Apenas mais uma refeição em uma vida de refeições. Nos dias seguintes ela retornou. Pegou mais 2 filhotes do mesmo grupo. A mãe jacaré continuou sem intervir. Quando a sucuri finalmente deixou a área, apenas 3 dos 6 filhotes originais permaneciam vivos. 50% de mortalidade causada por um único predador em uma única semana. Esta é a face da guerra que não envolve batalhas épicas. É a face da predação sistemática. Do forte comendo o fraco. Do grande eliminando o pequeno antes que possa crescer e se tornar competição. E sucuris são mestras nisso, não por malícia, mas por eficiência evolutiva. Mas as sucuris também têm seus momentos de vulnerabilidade. E é nesse momento que o terceiro combatente entra em cena com força devastadora. Conflito 3. Piranhas versus sucuri. O assédio infinito. Piranhas não matam sucuris adultas saudáveis. Vamos deixar isso claro desde o início. Uma sucuri de 7, 8 metros em plena capacidade é simplesmente grande demais, rápida demais na água e tem pele grossa o suficiente para que mordidas de piranha sejam irritantes, mas não fatais. Mas piranhas não precisam matar para vencer. Elas só precisam irritar até a vitória. E quando uma sucuri está vulnerável, o assédio se torna mortal. O momento de máxima vulnerabilidade de uma sucuri é logo após engolir uma presa grande. Imagine, ela acabou de passar 3, 4 horas
engolindo uma capivara de 40 quilos. O corpo está distendido grotescamente. A protuberância da presa deforma sua forma, tornando natação normal quase impossível. Ela está exausta do esforço. Precisa encontrar um refúgio seguro para começar a digestão. E precisa fazer isso rapidamente, porque o ato de engolir liberou sangue, fluidos, químicos na água. Um sinal para todos os oportunistas nas redondezas. Caso observado, Rio São Lourenço, Pantanal Sul. Uma sucuri fêmea de aproximadamente 8 metros havia acabado de engolir uma capivara inteira. A protuberância era visível mesmo da margem. Uma deformação massiva no terço médio do corpo da serpente. Ela começou a se mover em direção a um emaranhado de raízes submersas que usava como refúgio regular. Movimento lento, laborioso. Cada ondulação do corpo claramente custava esforço. 5 minutos após começar a se mover, as primeiras piranhas apareceram. Não um cardume completo ainda, apenas exploradoras. Talvez 20 indivíduos. Elas circularam. Aproximaram-se cautelosamente. Testaram com mordidas rápidas na ponta da cauda da sucuri a parte mais distante da cabeça, a mais segura para atacar. A sucuri tentou girar a cabeça para afastá-las, movimento defensivo padrão. Mas o volume da presa engolida tornava manobras rápidas praticamente impossíveis. Ela conseguiu assustar algumas piranhas com movimentos bruscos, mas outras simplesmente esperaram e voltaram. 15 minutos depois, o cardume havia crescido. Agora eram pelo menos 200 piranhas. Elas haviam detectado o sangue, os químicos, e vieram investigar. E o que encontraram foi uma presa grande, lenta, incapaz de se defender eficientemente. O ataque começou para valer. Mordidas concentraram-se na cauda, nas laterais do corpo, em qualquer ponto que não estivesse perto da cabeça. Não eram mordidas profundas. A pele da sucuri é resiliente, mas eram constantes. Dezenas por minuto. A sucuri sangrava agora de múltiplos pontos, e sangue na água atraía mais piranhas. A serpente fez a única coisa que podia: acelerou. Usou energia preciosa que deveria estar reservando para a digestão e tentou alcançar o refúgio o mais rápido possível. Cada movimento agitava a presa dentro dela, causava desconforto, aumentava o risco de regurgitação. Mas a alternativa era continuar sendo mordida até que os ferimentos se acumulassem em algo sério. Ela levou 25 minutos para cobrir uma distância que normalmente cobriria em 5, quando finalmente alcançou o emaranhado de raízes e se enfiou no refúgio. Havia perdido sangue suficiente para deixar um rastro visível na água. As piranhas continuaram rondando a entrada do refúgio por horas, esperando outra oportunidade. Eventualmente dispersaram quando ficou claro que a sucuri não sairia tão cedo. A sucuri sobreviveu. Os ferimentos cicatrizaram ao longo das semanas seguintes, enquanto ela digeria a capivara. Mas o custo foi real. Energia gasta fugindo. Estresse fisiológico. Risco de infecção nos ferimentos. E na próxima grande caçada, ela foi observada sendo mais cautelosa, escolhendo rotas com menos exposição a águas abertas, onde cardumes patrulham. As piranhas não venceram no sentido de matar a sucuri, mas venceram no sentido de extrair um custo, de tornar a vida da sucuri um pouco mais difícil, de forçá-la a gastar energia que poderia estar sendo usada para crescimento ou reprodução. É guerra de atrito. E em guerra de atrito, vitórias pequenas acumuladas ao longo do tempo podem determinar quem prospera e quem apenas sobrevive. Mas as piranhas também têm seus confrontos diretos com o primeiro combatente. E esses confrontos revelam talvez a dinâmica mais fascinante de todas. Conflito 4. Piranhas versus jacaré. Davi contra Golias submerso. Um jacaré adulto saudável não tem medo de piranhas. Ele pode nadar através de cardumes sem sofrer dano. Sua armadura de escamas é espessa demais. Seu tamanho é intimidador demais. E ele pode, com botes rápidos laterais, capturar e devorar dezenas de piranhas se decidir que elas são a refeição mais conveniente do momento. Mas mude uma variável, apenas uma, e a dinâmica inverte completamente. Observação registrada. Estação Ecológica Tayamã. Um jacaré jovem de aproximadamente 1 ano e meio, medindo cerca de 80 centímetros,
Estava atravessando um canal estreito. Ainda não tinha a armadura totalmente desenvolvida. Ainda não tinha a massa intimidadora. E estava sozinho, separado do grupo de irmãos com quem normalmente permanecia. Um cardume de talvez 300 piranhas detectou seu movimento. Começaram a seguir. Não atacaram imediatamente. Apenas seguiram, mantendo distância de 4, 5 metros, observando, esperando por um sinal de fraqueza. O sinal veio quando o jacaré jovem fez uma manobra brusca tentando capturar um peixe pequeno. Falhou na tentativa e, no processo, criou salpicos, movimento errático, sinais que piranhas interpretam como vulnerabilidade. O cardume fechou distância, de 5 metros para 3, de 3 para 1. A primeira mordida veio na cauda, pequena, quase teste. O jacaré girou, tentou morder de volta. Acertou uma piranha, matou-a instantaneamente. Mas enquanto estava distraído com aquela, outras 5 morderam suas patas traseiras. O jovem jacaré entrou em pânico. Começou a nadar erraticamente, tentando fugir. E movimento de pânico é exatamente o gatilho que transforma a perseguição em frenesi. De repente, não eram 5 ou 10 piranhas atacando. Eram 50, 100, 200. Mordidas concentraram-se nas patas, na cauda, na barriga, onde as escamas eram mais finas. O jacaré tentou alcançar águas mais rasas, onde poderia subir em um banco de areia e sair da água completamente. Mas as mordidas nas patas traseiras haviam causado dano suficiente para tornar natação coordenada difícil. Ele estava lento agora, sangrando de múltiplos pontos. E sangue na água significava mais piranhas chegando. Levou 12 minutos. 12 minutos, desde a primeira mordida até o momento em que o jovem jacaré parou de se mover. Exaustão, perda de sangue, ferimentos acumulados. Ele afundou no leito do canal, e o frenesi real começou. O que sobrou dele 4 horas depois eram ossos e escamas espalhados. As piranhas haviam consumido tudo mais. Agora, entenda, isto não é comum. Jacarés jovens geralmente ficam perto de adultos exatamente para evitar esse tipo de predação. E cardumes de piranhas geralmente não arriscam atacar mesmo jacarés jovens, a menos que sinais claros de vulnerabilidade estejam presentes. Mas quando as condições se alinham, quando o jovem está isolado, quando demonstra fraqueza, a legião age, e age com eficiência brutal. E aqui está a ironia mais profunda. Um único jacaré adulto, atraído pelo frenesi, chegou ao local 15 minutos após o jovem jacaré ter morrido, e começou a se alimentar das piranhas. Capturou e engoliu talvez 30 delas enquanto elas estavam distraídas consumindo os restos do jovem. As piranhas não reagiram. Simplesmente aceitaram as perdas e continuaram comendo. Porque mesmo perdendo 30 indivíduos de um cardume de 300, ainda estavam tendo um balanço energético positivo da refeição. É o cinismo puro da natureza. Predador come presa. Presa come predador jovem. Predador adulto come presa que está comendo predador jovem. Círculos dentro de círculos. E ninguém vence permanentemente. Qual dessas filosofias de poder você acha mais eficiente? A força bruta do jacaré que domina território, mas pode ser assediado até a exaustão? A paciência letal da sucuri, que mata gigantes, mas fica vulnerável após cada vitória? Ou o poder do número das piranhas, que individualmente são fracas, mas coletivamente podem derrubar até os poderosos? Comente sua resposta, porque a resposta que você escolher diz mais sobre como você entende poder do que sobre os animais em si. E enquanto você reflete sobre isso, prepare-se, porque o que revelamos até agora são apenas as dinâmicas naturais. A guerra como foi travada por milhões de anos. Mas existe uma ameaça nova, uma força que não faz parte do equilíbrio. Um predador que estes 3 combatentes nunca evoluíram para enfrentar. E esse predador está vencendo, não por ter armas melhores, mas por estar destruindo o próprio campo de batalha onde a guerra acontece. Durante milhões de anos, a Guerra das Águas seguiu regras. Regras brutais, sim, mas regras. Jacarés, sucuris e piranhas se matavam, se comiam, disputavam território, roubavam presas uns dos outros. Mas o sistema funcionava. O ecossistema permanecia.
A guerra continuava porque o campo de batalha permanecia intacto. Predador e presa em equilíbrio dinâmico, mortalmente honesto. Mas agora, pela primeira vez desde que esses três impérios emergiram de suas respectivas linhagens evolutivas, algo mudou. E não foi uma mudança natural. Não foi um asteroides. Não foi uma era do gelo. Foi algo muito mais devastador porque é consciente, deliberado e acelerado. Nós chegamos e estamos destruindo o Coliseu submerso. Tijolo por tijolo, litro por litro, vida por vida, ameaça. 1. A destruição do campo de batalha. A guerra das águas precisa de água. Parece óbvio demais para afirmar, mas é a verdade fundamental. Sem rios, sem lagos, sem zonas úmidas, não existe campo de batalha. E o Pantanal está sendo sistematicamente drenado, desmatado e fragmentado. Nas últimas 3 décadas, o Pantanal perdeu aproximadamente 28% de sua vegetação nativa. 28%. Quase 1/3 do maior complexo de zonas úmidas do planeta, simplesmente removido, convertido em pastagens, em campos de soja, em áreas urbanas. As margens dos rios onde jacarés constroem ninhos, onde fazem suas emboscadas, onde defendem territórios, estão sendo desmatadas a uma velocidade alarmante. Quando você remove a vegetação ripária, quando derruba as árvores que margeiam os rios, uma cascata de consequências começa. O solo, que antes era segurado pelas raízes, começa a desmoronar. Sedimentos entram na água em quantidades massivas. Assoreamento. Os rios ficam mais rasos, mais largos, menos profundos. E isso não é apenas um problema estético. Jacarés precisam de profundidade suficiente para submergir completamente durante emboscadas. Quando o rio fica raso demais, eles ficam expostos, visíveis, incapazes de usar sua tática primária de caça. Sucuris precisam de canais profundos para se esconder, para se mover sem serem detectadas. Águas rasas as expõem a ataques de jacarés, a predação por humanos, a aves. E piranhas, embora adaptáveis, sofrem quando a redução de profundidade concentra demais os cardumes, aumentando competição interna até níveis insustentáveis. Mas o assoreamento é apenas o começo. Com menos profundidade, a temperatura da água aumenta. Água rasa esquenta mais rápido sob o sol tropical, e temperatura elevada reduz os níveis de oxigênio dissolvido. Peixes começam a morrer, e quando as presas primárias diminuem, os 3 predadores são forçados a competir ainda mais intensamente pelos recursos restantes. Documentado em 2020 no rio Taquari, uma das principais artérias do Pantanal, a profundidade média caiu de 3,5 metros para menos de 1,80 m em certos trechos ao longo de 15 anos, e a população de jacarés nessas áreas caiu 40% no mesmo período. Não porque os jacarés foram mortos diretamente, mas porque o habitat simplesmente deixou de suportar suas necessidades biológicas básicas. Eles migraram ou morreram de fome. E a migração não é solução quando o problema é sistêmico. Para onde migrar quando todos os rios estão sendo assoreados? Quando todas as margens estão sendo desmatadas? Mas a destruição física do habitat é apenas a primeira camada. Existe uma ameaça ainda mais insidiosa, invisível. Química. Ameaça. 2. O envenenamento invisível. O Pantanal está sendo envenenado. Não por derramamentos acidentais ocasionais, embora esses aconteçam, mas por contaminação crônica, constante, acumulativa. 2 fontes principais: mercúrio e agrotóxicos. O mercúrio vem do garimpo ilegal de ouro. Operações clandestinas nas cabeceiras dos rios que alimentam o Pantanal usam mercúrio para separar ouro de sedimentos. O mercúrio não fica lá. Escorre rio abaixo, dispersa-se, dissolve-se e entra na cadeia alimentar. Peixes pequenos absorvem mercúrio da água e dos sedimentos contaminados. Peixes maiores comem peixes pequenos, concentrando o mercúrio em seus tecidos. Piranhas comem esses peixes maiores, acumulando ainda mais mercúrio. Jacarés e sucuris comem piranhas e peixes contaminados. E o mercúrio sobe a cadeia trófica, magnificando-se a cada nível. Estudos recentes encontraram níveis de mercúrio em jacarés do Pantanal que excedem os limites seguros em até 5 vezes.
5 vezes além do que é considerado tóxico. Os efeitos: danos neurológicos, problemas reprodutivos, deformações em filhotes, redução de taxa de eclosão de ovos e morte lenta por falência de órgãos. Sucuris acumulam mercúrio ainda mais eficientemente porque vivem mais tempo e têm metabolismo lento. Uma sucuri de 20 anos pode carregar décadas de contaminação acumulada em seu corpo. E quando ela põe ovos, passa parte dessa carga tóxica para a próxima geração. Filhotes nascem pré-envenenados, começando a vida já em desvantagem fisiológica. E as piranhas, por comerem constantemente e em grande quantidade, absorvem mercúrio em taxas alarmantes. Cardumes inteiros em certas áreas do Pantanal têm níveis tão altos de contaminação que representam risco não apenas para os próprios peixes, mas para qualquer predador que os consuma. É envenenamento em cascata, mas o mercúrio não trabalha sozinho. Agrotóxicos entram na equação. O Pantanal é cercado por áreas de agricultura intensiva, milhões de hectares de soja, milho, algodão. E essas plantações são pulverizadas com herbicidas, inseticidas, fungicidas. Quando chove, esses químicos não desaparecem magicamente. Escorrem, entram nos afluentes, viajam rio abaixo e chegam ao Pantanal. Glifosato, atrazina, cipermetrina, dezenas de compostos diferentes detectados nas águas pantaneiras. Esses químicos não matam jacarés, sucuris ou piranhas diretamente na maioria das concentrações encontradas, mas matam as presas, matam insetos aquáticos, matam larvas, matam algas que formam a base da cadeia alimentar. E quando a base colapsa, o topo desmorona junto. Observações de campo relatam quedas de até 60% em populações de pequenos peixes em áreas com alta concentração de agrotóxicos. E quando os pequenos peixes desaparecem, as piranhas passam fome. Quando as piranhas diminuem em número, jacarés e sucuris perdem uma fonte alimentar importante. E o ciclo de escassez se autoalimenta. Pior, alguns desses agrotóxicos são disruptores endócrinos, interferem com hormônios. Em jacarés, isso significa feminização de machos, redução de taxas de fertilidade, comportamentos reprodutivos anormais. Em sucuris, problemas similares, ovos que não se desenvolvem adequadamente, filhotes com deformações esqueléticas, adultos com sistema imunológico comprometido. É uma guerra química que esses predadores não têm como lutar. Não existe armadura contra veneno dissolvido na água que você precisa para viver. Não existe constrição que derrote moléculas tóxicas. Não existe número suficiente de piranhas para superar contaminação sistêmica. E então, vem a terceira ameaça, talvez a mais direta, a mais antiga, a mais brutalmente humana. Ameaça 3. A caça e a ganância. Humanos matam jacarés, matam há décadas, por couro. A pele de um jacaré, curtida e processada, vira bolsas de luxo, sapatos de grife, cintos que custam milhares de dólares. E o mercado é global. Europa, Ásia, América do Norte. Consumidores que nunca viram o Pantanal, que não sabem o que é um rio Cuiabá, usam no pulso o couro de um predador de 200 milhões de anos de história evolutiva. Estimativas conservadoras sugerem que entre 15 mil e 20 mil jacarés são mortos ilegalmente por ano no Pantanal. 15 a 20 mil, anualmente. Alguns são criados em fazendas legalizadas, é verdade. Mas a caça ilegal continua porque é mais barata, mais rápida, mais lucrativa quando você não precisa pagar por regulamentação. Caçadores entram à noite, usam lanternas potentes que refletem nos olhos dos jacarés, revelando suas posições. Disparam rifles, removem a pele, deixam a carcaça para apodrecer ou ser comida por urubus. Eficiente, industrial, sem desperdício de tempo em ética. E o impacto vai além dos números diretos, porque caçadores não escolhem aleatoriamente. Escolhem os maiores, os machos dominantes, os espécimes mais impressionantes porque rendem mais couro. E quando você remove seletivamente os machos alfa de uma população, a estrutura social colapsa. Machos jovens e maturos assumem territórios que não conseguem defender adequadamente. Taxas de reprodução caem.
conflitos internos aumentam e a população como um todo enfraquece. Sucuris enfrentam um destino diferente, mas igualmente devastador: tráfico de animais. Uma sucuri adulta pode valer milhares de dólares no mercado negro internacional. Colecionadores particulares, zoológicos questionáveis, pessoas que querem ter um predador épico em cativeiro por status ou fascínio mórbido. E a captura é brutal. Sucuris não são pescadas com anzol. São laçadas, puxadas, frequentemente feridas no processo. E mesmo quando capturadas sem ferimento físico óbvio, o estresse de remoção de habitat natural mata muitas durante transporte. Estudos sugerem que para cada sucuri que chega viva ao destino final no mercado de tráfico, outras 3 ou 4 morrem durante captura e transporte, e as que sobrevivem raramente se reproduzem em cativeiro. É essencialmente remoção permanente de indivíduos do pool genético selvagem. Sangria populacional sem retorno. E piranhas. Não são caçadas diretamente em escala comercial, mas sofrem de pesca predatória, que remove suas presas. Pescadores humanos competem diretamente com piranhas por peixes, e pescadores têm redes, anzóis, barcos motorizados. Vantagem injusta em qualquer métrica. Quando populações de peixes comercialmente valiosos caem devido à sobrepesca humana, piranhas perdem alimento. E quando piranhas passam fome, tornam-se mais agressivas, mais propensas a atacar gado que entra nos rios para beber, mais visíveis como problema, e então são mortas em retaliação, envenenadas, dinamitadas, eliminadas como pestes. É o ciclo vicioso perfeito. Humanos removem peixes, piranhas ficam desesperadas, atacam animais domésticos, humanos matam piranhas em massa, ecossistema desestabiliza ainda mais. E aqui está a tragédia maior que todas essas ameaças individuais apontam. Quando você destrói um predador de topo, não perde apenas aquela espécie, perde todo o conhecimento evolutivo que ela representa. Um jacaré não é apenas um réptil grande com mandíbulas fortes. É uma biblioteca genética de 200 milhões de anos de adaptações. Cada gene é uma solução testada e aprovada para problemas de sobrevivência, resistência a infecções, eficiência metabólica, capacidade de sobreviver meses sem comer, cicatrização rápida de ferimentos, tolerância a variações extremas de temperatura. Quando queimamos essa biblioteca, quando permitimos que espécies se extinguam, perdemos soluções para problemas que talvez nem saibamos ainda que temos. Pesquisas médicas já isolaram compostos no sangue de jacarés que têm propriedades antibióticas potentes, potencial para tratar infecções resistentes a antibióticos em humanos. E estamos matando os jacarés antes de terminar de estudá-los. Sucuris têm capacidades metabólicas que cientistas estão apenas começando a entender. Como elas processam refeições que representam mais de 100% de seu próprio peso corporal. Como evitam toxicidade durante meses de digestão lenta. Há lições de bioquímica aí que poderiam informar tratamentos para obesidade, diabetes, distúrbios metabólicos humanos. E estamos removendo sucuris da natureza para vendê-las a colecionadores. E piranhas, com seus dentes regenerativos, com sua organização social complexa, com sua capacidade de cicatrização rápida, potencial de pesquisa em regeneração de tecidos, dinâmica de grupos, até aplicações em robótica de enxame. E estamos envenenando suas águas. Não estamos apenas destruindo animais, estamos queimando manuais de sobrevivência escritos pela evolução. Estamos cortando raízes que conectam esses predadores a milhões de anos de história terrestre. Estamos silenciando vozes que falam sobre resiliência, adaptação, persistência através de eras geológicas. E para quê? Para bolsas de couro, para campos de soja, para gramas de ouro extraídas com mercúrio, para o prazer transitório de um colecionador que quer uma serpente gigante em um terrário. A arrogância é sufocante. Esses 3 predadores sobreviveram a extinções em massa, sobreviveram a mudanças climáticas cataclísmicas, sobreviveram à competição com incontáveis outras espécies ao longo de eras. E agora enfrentam extinção não por falha evolutiva, mas por ganância humana de curto prazo. E a tragédia final?
Eles provavelmente sobreviverão a nós. Se pararmos de destruir o Pantanal hoje, se cessarmos a contaminação amanhã, se banirmos a caça na próxima semana, jacarés, sucuris e piranhas ainda estarão aqui em 1000 anos. Talvez mudados, talvez adaptados a um Pantanal diferente, mas aqui. A questão nunca foi se eles sobreviverão. A questão é, nós sobreviveremos às consequências de destruir o ecossistema do qual também dependemos? Porque o Pantanal não é apenas lar de predadores. É regulador climático, é filtro de água, é barreira contra secas. É parte do sistema que mantém a agricultura produtiva nas regiões ao redor. E quando você quebra os reguladores, quando destrói os filtros, quando remove as barreiras, o colapso não respeita espécies. Atinge todos. A guerra das águas está sendo perdida, não porque algum dos 3 combatentes é fraco, mas porque estamos afundando o próprio Coliseu onde a luta acontece. E se você acha que isso não é seu problema, que isso é algo distante em um lugar que você nunca visitará, pense novamente. Porque os padrões que levam à destruição do Pantanal são os mesmos que operam em zonas úmidas ao redor do mundo. E quando suficientes ecossistemas colapsam, quando suficientes bibliotecas evolutivas queimam, o que resta não é natureza, é deserto funcional. E nós não sabemos como viver em desertos. Mas ainda não acabou. Ainda há tempo. Ainda há gente lutando. Ainda há esperança. E é sobre isso que precisamos falar agora. Mas a história não termina na destruição. Não pode terminar aí. Porque enquanto você assistia a este vídeo, enquanto aprendeu sobre a Guerra das Águas, algo mudou. Não no Pantanal. Em você. Você agora sabe. E conhecimento é o primeiro passo de qualquer revolução. Existe um movimento crescente, silencioso como uma sucuri se aproximando, persistente como um jacaré em emboscada, numeroso como um cardume de piranhas. Um movimento de pessoas que decidiram que o Coliseu submerso não cairá. Não no nosso turno. Não enquanto ainda houver quem lute. E eles estão vencendo batalhas. No coração do Pantanal, organizações como o Instituto SOS Pantanal e o WWF Brasil operam projetos de restauração em larga escala. Não estão apenas protegendo o que resta, estão reconstruindo o que foi perdido. Reflorestamento de margens, remoção de barragens ilegais que fragmentam rios, criação de corredores ecológicos aquáticos que reconectam populações isoladas de jacarés, sucuris e piranhas. Em 2022, um projeto piloto no Rio Vermelho conseguiu restaurar 12 quilômetros de vegetação ripária. Parece pouco. Nessa extensão, a população de jacarés aumentou 32% em apenas 2 anos. 32%. Prova de que quando você dá espaço para a natureza respirar, ela responde. Ela sempre responde. Há projetos de monitoramento usando tecnologia de ponta. Drones equipados com câmeras térmicas mapeiam ninhos de jacarés, permitindo que pesquisadores entendam padrões de reprodução e protejam áreas críticas. Transmissores em sucuris rastreiam movimentos, revelando rotas migratórias que podem ser transformadas em zonas de proteção legal. E estudos de eDNA, DNA ambiental coletado da água, estão permitindo monitorar populações de piranhas sem precisar capturar um único peixe. Ciência servindo conservação. Tecnologia servindo vida. E não são apenas cientistas. Comunidades ribeirinhas, as mesmas que vivem da pesca, estão se tornando guardiãs. Programas de ecoturismo sustentável transformaram ex-caçadores em guias de observação de fauna. Homens que antes matavam jacarés por couro, agora ganham mais mostrando jacarés vivos para turistas. A equação econômica mudou. E quando a economia muda, comportamentos mudam. Há escolas no Pantanal ensinando crianças sobre a importância dos predadores de topo. Uma geração inteira crescendo sabendo que jacarés não são vilões, são engenheiros de ecossistemas. Que sucuris não são monstros, são reguladores populacionais. Que piranhas não são assassinas indiscriminadas, são recicladoras essenciais. Educação plantando sementes que levarão décadas para amadurecer, mas que amadurecerão. E a política mudando. Lentamente, resistindo a cada passo, mas mudando. Leis mais rígidas contra desmatamento.
fiscalização aumentada de garimpo ilegal, proibições de certos agrotóxicos mais tóxicos. São vitórias pequenas em uma guerra grande, mas são vitórias reais. E cada vitória pequena acumula. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Não será suficiente sem você. Não você, pessoalmente, parando o desmatamento com as próprias mãos, mas você decidindo que isso importa. Você compartilhando este conhecimento. Você cobrando políticos. Você escolhendo produtos que não financiam destruição. Você recusando comprar couro de jacaré. Você apoiando organizações que protegem o Pantanal. Você transformando indignação em ação, mesmo que pequena. Porque a Guerra das Águas nos ensina algo profundo sobre poder. Ensina que força bruta sozinha não garante vitória, ou jacarés dominariam absolutamente. Ensina que furtividade sozinha não basta, ou sucuris reinariam sem competição. Ensina que número sozinho tem limites, ou piranhas teriam eliminado todos os outros predadores. O que garante sobrevivência é adaptação, é colaboração inesperada, é resiliência diante de mudanças. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Pantanal. Pessoas adaptando-se, colaborando através de barreiras de classe, profissão, nacionalidade, mostrando resiliência diante de décadas de destruição. E há esperança porque a natureza é mais resistente do que parece. Jacarés existem há 200 milhões de anos porque são máquinas de sobrevivência. Deles água limpa e habitat, e eles recuperam. Sucuris têm taxas reprodutivas que podem repor populações em uma geração se a pressão de caça cessar. Piranhas se multiplicam tão rapidamente que cardumes dizimados podem se reconstruir em meses quando o ecossistema está saudável. A natureza quer viver. A natureza quer lutar. A natureza quer continuar a Guerra das Águas pelos próximos milhões de anos. Ela só precisa que paremos de afundar o Coliseu. E aqui está a inversão final. A revelação que deveria ser óbvia, mas raramente é dita. A questão nunca foi se jacarés, sucuris e piranhas sobreviverão. Eles sobreviveram a coisas piores que nós. Sobreviveram a asteroides, a eras do gelo, a mudanças climáticas que extinguiram 90% da vida terrestre. A questão real é, nós sobreviveremos sem eles. Porque quando o último jacaré morrer, quando a última sucuri deslizar pela última vez, quando o último cardume de piranha se dispersar, não serão eles que perderão. Seremos nós. Perderemos os reguladores de populações de presas. Perderemos os recicladores de carcaças. Perderemos os engenheiros de ecossistemas que mantêm rios limpos, que controlam doenças, que sustentam a teia alimentar, da qual nossa própria segurança alimentar depende indiretamente. Perderemos a lição viva de que sobrevivência não é sobre dominação absoluta. É sobre encontrar seu lugar no equilíbrio. É sobre respeitar as forças que você não pode controlar. É sobre entender que, no longo prazo, a arrogância mata mais certeiramente que qualquer predador. Os 3 combatentes das águas do Pantanal não precisam de nossa piedade. Precisam de nosso respeito. Precisam que paremos de destruir o mundo deles e reconheçamos que é também o nosso mundo, que as águas que eles dominam são as águas que bebemos, que o ecossistema que eles mantêm em equilíbrio brutal é o ecossistema que nos mantém vivos. Se este vídeo mudou a forma como você vê os predadores aquáticos, não guarde essa revelação para si. Compartilhe. Não pelo canal, embora agradeçamos se o fizer, mas pela mensagem. Porque conhecimento sobre a natureza não é entretenimento, é sobrevivência. E quanto mais pessoas entenderem a Guerra das Águas, mais guardiões este Coliseu submerso terá. As gerações futuras vão olhar para trás e fazer uma pergunta simples. Quando você soube que o Pantanal estava sendo destruído, quando você entendeu que a Guerra das Águas estava sendo perdida, não por falha dos combatentes, mas por ganância humana, o que você fez? Você ficou em silêncio ou você se tornou parte da solução? A natureza está esperando. A guerra continua. Os 3 impérios de assassinos aquáticos ainda travam suas batalhas, ainda escrevem suas lições em sangue e água, ainda mantêm vivo o legado de milhões de anos de evolução sob pressão. E você? De que lado da história você quer estar?
Do lado dos que assistiram o império cair em silêncio? Ou do lado dos que lutaram, mesmo que modestamente, mesmo que imperfeitamente, para garantir que a Guerra das Águas continue pelos próximos milhões de anos? As águas do Pantanal estão esperando sua resposta. E o tempo para decidir não é amanhã, não é quando for conveniente, não é quando alguém mais importante agir primeiro. É agora. Sempre foi agora. Sempre será agora. A natureza não negocia, não espera, não dá segundas chances infinitas, mas ainda dá esta chance. A você, a nós, a todos que entendem que perder o Pantanal não é perder um pedaço de natureza distante, é perder parte do manual de sobrevivência que a vida escreveu na Terra. Então eu pergunto pela última vez: você está pronto para se juntar à luta? Pronto para ser mais um guardião do Coliseu submerso? Pronto para garantir que a Guerra das Águas, brutal e bela como sempre foi, continue sendo travada sob a superfície das águas brasileiras? A resposta está com você. E o Pantanal, com seus 3 impérios de predadores, está aguardando.